como interpretar a Bíblia corretamente, amados irmãos. Interpretar a Bíblia, muitos até fazem, mas será que estão interpretando de forma correta? Em um mundo onde a informação corre como água, como em um rio caudaloso, por meio da internet, muitos sem nenhuma maturidade ou pouco conhecimento têm se colocado como mestres ou pregadores, fazendo deturpações dos textos das Escrituras. Muitas destas distorções não são intencionais. Por isso, como discípulos ou alunos do Senhor, devemos ter vontade de conhecer mais e mais acerca da Escritura. A Bíblia é cheia de passagens que nos advertem a estarmos bem preparados, como a que Paulo encoraja a Timóteo a manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15 está escrito assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando vamos interpretar a Bíblia, a abordagem correta e a utilização das técnicas certas faz toda a diferença, Igreja do Senhor. Vejamos alguns métodos de interpretações que irão me possibilitar a interpretar a Bíblia corretamente. Primeiro, interpretação literal. O primeiro método que vemos é o método de interpretação literal. Esse método nos possibilita interpretar a Bíblia de forma correta. E o que é a interpretação literal? É a interpretação ao pé da letra, da forma como foi escrita. A interpretação literal valoriza o que o autor quis dizer quando escreveu o texto. Ela considera o contexto, a gramática, a história, a cultura e principalmente a intenção do autor em escrever tal coisa. Quando o autor escreve alguma coisa, ele tem uma ideia a transmitir e esta ideia deve ser preservada. O método de interpretação literal é o mais seguro para se interpretar a Bíblia. Esse método foi utilizado por todos os rabinos, pelos discípulos e também pelo Senhor Jesus. Existe um outro método de interpretação que visa destruir completamente a literalidade das Escrituras e que tem criado muitas distorções dos textos bíblicos. Esse método nocivo é chamado de interpretação alegórica. A interpretação alegórica, esta palavra, alegoria, vem da escola grega que significa outro sentido. Esse método teve início através de um judeu chamado Filo de Alexandria. Ele estava tentando passar para os gregos a crença no judaísmo. Para facilitar o aprendizado dos gregos, ele começou a alegorizar as doutrinas do judaísmo, já que os gregos eram simpatizantes deste método, porque favorecia o ensino da mitologia. Com isso, a Bíblia deixa de ser interpretada corretamente e a igreja mergulha em 1000 anos de era das trevas e a luz da palavra de Deus se tornou apagada pelas interpretações erradas. Muitas heresias e deturpações dos textos aconteceram neste período. A interpretação alegórica tem a ideia de tentar dar um sentido mais espiritual e mais profundo às Escrituras. Para isso, muitas vezes ela despreza completamente o que o autor quis dizer quando escreveu o texto. Também despreza o conteúdo histórico, fazendo com que o sentido original do texto se perca, dando lugar à imaginação e às crenças particulares de cada um. É ótimo para se criar heresias e falsas doutrinas.
tudo que nós não queremos, não é mesmo? Já a interpretação simbólica é aquela que se utiliza de símbolos, utilizada em passagens que contêm objetos animados ou inanimados. Com frequência, a Bíblia apresenta sua mensagem por meio de linguagem simbólica. Ao lê-la, é conveniente ter sempre em mente este fato, a fim de que não ocorram problemas desnecessários na interpretação, nem venhamos a perder uma parte importante da mensagem, que é a palavra de Deus. É preciso lembrar que as Escrituras estão cheias de símbolos, porque, embora escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo, estes empregaram seu estilo e linguagem pessoal. Essa linguagem reflete a influência de uma cultura específica, a mentalidade semita e oriental do povo hebreu, que inclina-se muito mais para o simbolismo do que para a mentalidade analítica, filosófica e científica do Ocidente. Ao falarmos de significado simbólico, não quer dizer necessariamente que devamos separar-nos do significado literal. Podemos falar literalmente de certos fatos, pessoas, lugares, coisas e realidades concretas. Mesmo na interpretação figurada ou simbólica, devemos sempre procurar a verdade literal. Uma regra de ouro: se o texto não fizer sentido para você, no seu sentido literal, aí sim você usa a interpretação simbólica e a figurada. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Paz.